Gente, vamos falar de coisas boas também que existem em relacionamentos, né? Nem só de relacionamentos tóxicos vive o homem. E a história de hoje é a prova disso e eu vou mostrar a vocês. Bora lá que a nossa Alice nos mandou um conto de fadas real. E eu amei essa história. Inclusive, já li e vou ler aqui pra vocês. Dani, venho aqui contar minha história. Tenho meu sonho. Tinha um sonho de vir aqui. Minhas filhas te acompanham e elas me deram muita força para vir te escrever. Bom, antes da gente começar a história, já deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza que essa história vai deixar seu coração quentinho. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que é muito importante pra gente. Vocês já sabem, né? O quanto o YouTube aí agora, eles estão aí de olho. Se você assiste nossos vídeos, se você deixa o joinha, se você deixa o comentário, eles entendem que o vídeo é relevante, recomenda para outras pessoas vêm aqui, conhecem nosso canal e mandam as histórias pra gente. Então vamos lá. Bom, Dani, vim aqui contar, ela então veio contar a história pra gente, né? No caso dela, ela disse o seguinte, que a mãe dela era alcoólatra e que aos 20 anos ela se casou. Ela não ia dar muito detalhes assim da vida, da infância dela, porque ela queria focar na história que ela veio contar do conto de fadas dela. Então me casei aos 20 anos, sou do Nordeste, de uma família pobre, mas sempre tive muita vontade de crescer na vida. Com 23 anos eu engravidei e eu já estava na faculdade. Meu marido tinha um trabalho que nos dava uma vida digna e eu já ia me formar quando descobri a gravidez. Estávamos felizes, nossa filha então nasceu. Me formei, mas não fui trabalhar logo, pois engravidei novamente e veio então uma tragédia. Quando eu estava com 5 meses de gravidez, meu marido foi pescar e infelizmente teve um acidente e ele morreu afogado. O barco que ele estava com os amigos naufragou e eram 3 pessoas, 2 caras se salvaram, mas infelizmente o marido dela veio a falecer. Bom, depois disso foi tudo muito difícil para mim. Eu tinha praticamente 2 bebês em casa. Eu não podia contar com a minha mãe, como eu disse, ela era alcoólatra. Dani, ali começou uma época muito difícil da minha vida. Eu não encontrava trabalho na minha área, que é a administração. E eu ainda tinha 2 crianças. Então cada vez estava mais difícil. Eu não podia deixar minhas filhas passar fome. Foi aí que eu decidi fazer salgados para vender na rua. Eu levava a menor na época na bicicleta e a maior ficava na creche. Mas a diferença era bem pouca de idade, né? Tinha dias que estava tão quente que a minha vizinha ficava com a bebê para mim. Foram 6 anos vivendo da venda de salgados. Eu também fazia faxinas, eu acordava de madrugada para fazer os salgados. Às vezes, ela falou assim que acabava de vender os salgados às 3 horas da tarde e ia para casa, né? Às vezes ela ajudava na cozinha de um bar de um amigo dela e ela falou que ficava lá até umas 7 horas. Ela fazia salgados para esse bar, então ela fazia dentro do bar. Pegava minhas meninas, né, cada uma em um lugar, e íamos para casa. Aí eu dava janta, dava banho. 4 horas da manhã eu já estava de pé de novo para fazer os salgados para vender. Ela falou, Dani, só de lembrar dessa fase hoje eu fico cansada. Foi uma época muito difícil. Muitas vezes eu chorava de cansaço. Eu tinha feito tantos planos para minha vida, eu tinha tantos sonhos para minha família. E um dia eu sentei e pensei, meu Deus, eu não tenho mais nada. Bom, ela falou que ela se formou, tá, gente, em administração. Eu tô contando meio assim porque ela mandou a história pelo Facebook, então eu fui perguntando a ela. Ela se formou em administração e ela também começou a vender salgados na praia. Ela também fazia doces, docinhos, gourmet, vendia também na porta de faculdade. Ela foi se virando nos 30, né? Então chegou uma hora que ela decidiu vender salgados nos finais de semana na praia. Nesse ponto, Dani, eu já tinha desistido de arrumar um emprego na minha área, que era administração. Eu estava muito focada nos meus salgados. Também eu fazia doces e assim eu fui me virando.
Desde que meu marido morreu, eu não tive mais nenhum homem. Eu levei muitas cantadas, eu sou uma mulher bonita, mas eu não pensei em me envolver com ninguém. Nesse período que eu tô contando a história, já tinham também 6 anos que meu marido tinha morrido. A vida ia seguindo, e eu tão sem esperança, eu não conseguia ver aquela luz no final do túnel que todo mundo fala. Dani, um dia eu estava na praia vendendo salgados quando um homem veio comprar. Não me pergunte por quê, mas de imediato eu senti atração por esse homem. Eu fiquei ali vendendo salgado e conversando com ele. Ele de repente perguntou se poderia me ver à noite e eu disse que não, que eu tinha 2 filhas e eu não saía à noite. Então ele perguntou se eu poderia almoçar com ele no outro dia e eu poderia levar minhas filhas. Eu disse também que não. Ele pediu meu telefone, mas eu disse que eu não tinha. Naquela época ela falou que estava começando ainda negócio de celular, então não tinha assim, ela não tinha telefone celular. Mas ele insistiu muito e ela deu o telefone de uma vizinha, que a vizinha, eu já passei essa fase também, que a vizinha gritava, ela, fulano, telefone, vem cá. Bom, Dani, no outro dia ele ligou. Minha vizinha me chamou, conversamos, mas não aceitei sair com ele. Ah, esqueci de falar que o telefone que dei, né, eu já falei que era da vizinha, então eu não tinha telefone em casa. Mas ela disse, guarda essa informação. Bom, ele voltou para os Estados Unidos. Ele é americano, do Texas. E pensei, nunca mais vou ver esse homem. 2 semanas depois, ele telefonou novamente. Isso era 2004. Era muito caro telefonar nessa época. Então, ele ligava de vez em quando. Bom, Dani, só que eu acho que a minha vizinha, ela começou a achar que o homem estava ligando demais. E muitas vezes a vizinha simplesmente falava assim, a Alice não está em casa, mesmo que a Alice estivesse. Então, eles meio que perderam o contato, porque o cara meio que deu uma parada de ligar para ela, né? E ela disse que 6 meses depois que eles se conheceram, um dia a vizinha chamou ela, Alice, ó, telefone para você aqui e tal. Ela foi lá atender, ele falou, nossa, tô te ligando, você nunca tá em casa. Aí ela falou também que trabalhava muito, né? E também ficava chato ficar perturbando a vizinha toda hora pra ir lá. Mas ele falou assim, olha, eu estou indo pro Brasil. Então ele volta ao Brasil. Assim que ele voltou ao Brasil, eu aceitei sim jantar com ele. Ele, nessa época, trabalhava numa companhia de petróleo e algumas vezes ele vinha ao Brasil. Quando ele chegou, ele trouxe presentes para mim e para as minhas filhas. Então aceitei jantar, mas não dormimos juntos. Ele passou 10 dias no Brasil, mas eu só aceitei sair com ele 2 vezes. Eu tinha que trabalhar e não dava para ficar saindo à noite. Dani, ele voltou novamente ao Texas e nos vimos novamente 6 meses depois. Aí ele tirou férias e veio ao Brasil. Isso já era lá para 2005. Então eu estava começando a ter celular, né? Naquela época ele começou a ter o celular. E ele deu um para ela. Ele disse que tinha que ter um celular para falar comigo quando ele estivesse fora. E assim iniciamos um namoro à distância. Em 2005, ele voltou ao Brasil, tá? No final do ano de 2005. E foi aí que ele volta com um anel de noivado e pede Alice em casamento. Nesse 1 ano, ele veio várias vezes ao Brasil. Eu não fui aos Estados Unidos porque nem eu nem minhas filhas tínhamos ainda o visto, tá? Mas ele já tinha nos convidado. Então ele tomou a decisão de casar comigo no Brasil e dar entrada nos papéis para mim e para minhas filhas. Dani, esse homem sempre fez de tudo por mim e pelas minhas filhas. Ele nos ajudou muito. Enquanto namorávamos à distância, ele me ajudava muito também. Finalmente, em 2006, nos casamos no Brasil e só em 2007 ela se mudou para o Texas, ela e as meninas. Ele é divorciado. Os filhos dele também tinham vindo ao Brasil com ele para me conhecer. Em junho de 2007, viemos para os Estados Unidos, eu e minhas filhas. Dani, depois disso, foi só bênção. Minhas filhas foram estudar, eu fui estudar inglês, me formei em enfermagem, minhas filhas fizeram faculdade aqui. Meu marido adotou as 2. Elas são loucas pelo pai. Minha filha mais velha está noiva e a mais nova, ela ama viajar pelo mundo.
Meu marido é um homem maravilhoso, sempre me respeitou, nunca brigamos sério. Adoramos fazer cruzeiros e adoramos viajar. Me considero uma mulher de sorte. A minha mãe, ela anda mais calma, mas ela nunca deixou o vício. Dani, eu amo seu canal e que minha história possa inspirar outras Alices a acreditar no amor. Ai, Alice, olha, inspirou sim. Até eu fiquei inspirada com a sua história. Olha, eu acho que você fez tão certo as coisas, sabe? Olha, ela ficou viúva. Ela não se jogou em cima do primeiro homem que apareceu na vida dela. Ela, é o tipo de mulher que eu falo pra vocês. Ela foi pensando no caminho dela. Ela foi se virar, ela foi fazer salgado, né? Porque tem muita mulher que às vezes fala pra mim assim: nossa, Dani, eu não me separo porque eu não tenho independência financeira. E se você fica viúva? Igual a nossa Alice, né? Porque nem sempre você perde o marido só por causa de uma separação, né? Você pode, sei lá, ficar viúva. Então, eu achei muito legal a maneira que ela faz tudo, né? Ela termina a faculdade dela ali aos trancos e barrancos, né? Ela faz salgados para vender, ela faz doces para vender, ela, sabe, não tem tempo ruim, ela ajuda no bar do amigo, na cozinha, ela faz faxina, ela se vira. E, gente, quando a água bate na bunda, a gente se vira. Então, eu quero, com essa história dela, eu quero mostrar a vocês o seguinte: se você tá num relacionamento ruim, ah, Dani, mas eu tô com ele, eu não sei o que fazer. E se ele morre? E se você fica viúva? Você não ia ter que se virar? Você não ia ter que fazer alguma coisa? Então, gente, sempre há um jeito. Quando a gente quer, sempre tem um jeito. Eu sei que nem sempre o jeito é fácil, mas sempre tem um jeito. Não esqueçam disso. Achei fantástico ela não colocar homem nenhum dentro da casa dela, até porque ela tinha 2 filhas. Eu acho que ela está certíssima, né? Ela conhece o cara. Você viu, o cara chamou ela pra sair, ela não foi. Ela podia ter se deslumbrado: é um gringo, não sei o que, vai mudar minha vida. Não, ela não foi. Ela falou: não, eu tenho que trabalhar, não posso ficar saindo à noite, né? O cara volta para os Estados Unidos, o cara vem de férias e, assim, ela vai casar com o cara 2, 3 anos depois. Não é aquele tipo de mulher que já pegou as coisas e, Deus me livre, conhecia um gringo, deixou ir embora. O cara adota as filhas dela. Hoje essas meninas, com certeza, têm uma vida que talvez elas não tivessem, oportunidades que talvez elas não tivessem, né? Se essa história não tivesse acontecido. As 2 já estão fazendo faculdade, né? Uma já tá noiva, a outra adora viajar pelo mundo. Ela e o marido estão sempre juntos. Então, gente, existem relacionamentos muito bons. A gente lê muitos relacionamentos aqui tóxicos, abusivos, mas a gente tem que lembrar que existem muitas pessoas boas no mundo. E isso que eu quero que vocês fiquem de olho. Eu quero que vocês entendam que vocês merecem uma pessoa boa ao lado de vocês. Vocês merecem um homem que respeite vocês. E existe, tá? Apesar que tem gente que acha que não, Dani, mas nem existe isso. Existe, gente. Então vocês devem pensar nisso. Esperar a pessoa certa. Não meter os pés pelas mãos, né? Não pegar o primeiro que aparecer. Ai, porque eu quero sair de casa, eu não aguento mais a minha casa, eu não aguento mais a minha família. Nossa, eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo. Gente, vocês têm que aprender a se virar por vocês. Aí sim, depois vocês, né? Vocês arrumarem um cara legal, que vocês verem que realmente é uma pessoa que quer te levar a sério. Lembrar que se você tem filhos, colocar eles sempre em primeiro lugar. Um homem não pode estar à frente dos seus filhos em relacionamentos, tá bom? Não esqueçam disso nunca. Bom, Alice, muito obrigado pela sua história. Eu adorei te conhecer também. Vi foto dela, das meninas, dele, né? Uma família linda. Muito obrigado por ter mandado sua história. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!